tempos aconteceu com a voz do cara que já foi mito do microfone. Hoje a gente abre a garganta da história, sem o bisturi, para entender técnica, idade, setlist, assassinos de noites ruins, um mito urbano. Bora explicar que o Axl juntou dois timbres principais, o rasgado do seu drive, aquele arranhado do hard rock, do rock and roll, com aquele limpo, aquele falsete claro, que hoje tô parecendo o Mickey que a galera cita. Sei lá, não é um grito descontrolado, mas envolve a constrição da supraglótica engajada às pregas falsas, mas o controle do fluxo de ar. Muito compressão com pouco suporte, a receita da fadiga, que acabou fudendo com a garganta do Axl. Uma técnica que não foi segura ou tão não bem treinada. A questão é que esse vocal rasgado, constante, cobra pedágio da estamina. Em um show de 2h30, acima de um dó na quarta, com esse drive, bro, isso aí vai cobrar caro, o pagamento vem. E ainda mais usando um monte de droga e bebida, isso com certeza vai dar ruim. Mas é simplesmente, a gente hoje vai matar mitos com os fatos. Klaus Meine, por exemplo, do Scorpions, há mais de 40 anos na estrada, tá com a voz boa até hoje, simplesmente. Um vocal muito diferente do Axl, mas a questão do cuidado e da pessoa, como se isso difere muito na rotina das pessoas do uso de substâncias. Isso tem uma grande diferença no resultado final, do cara chegar agora com quase 70 anos e ainda conseguir cantar. Ao contrário do Axl, é isso que a gente vai dar uma olhadinha hoje. Inscreva-se no canal. Voltando aos fatos, realmente, o Axl não tem um grande histórico público como grande usuário de drugs como os outros membros do Guns N' Roses. Ele próprio relatou, overdose intencional de analgésicos em 86, que virou o tema da música Coma. Mas fora isso, ele dizia não cultivar o hábito. Não é o caso clássico de destruir a voz, de encher o cu de pó, heroína, que a internet adora repetir sobre muitos músicos do rock and roll. Dá pra criticar a performance sem inventar a biografia, entende? É que nem aquele capítulo de 2006, o paradoxo do AC/DC, que o Axl entra com o pé quebrado, senta no trono e canta AC/DC e surpreende meio mundo. Reviews sérios chamaram de triunfo, uma apresentação magistral depois de ele ter se recuperado, sendo que ele ainda estava meio gordinho na época. Ele mesmo disse na BBC que era realmente desafiador alcançar o repertório de AC/DC com Back in Black, ou seja, capacidade ele tem quando aquecido, descansado, com setup favorável. A questão é que em 2016 ali teve um contraste com algumas noites ruins, agora mais recente, em 2019, a consistência virou meio que uma palavra-chave. O fator da idade também é uma parte séria sem enrolação. Depois dos 50, 60, rola a presbifonia, a presbilaringe, a atrofia muscular vocal dos gânglios da garganta, um fechamento glótico menos firme, voz mais soprosa e a queda de estamina. Em homens, com esse pitch basal da garganta, ele tende a subir um pouco mais pela perda da massa das pregas vocais. Não seria um castigo dos deuses, é mais fisiologia. Se você não treinar vocal, não se manter aquecido o tempo inteiro, todos os dias, a voz é que nem qualquer instrumento, você tem que praticar sempre, todos os dias. Exercícios de função vocal, um treino, ajuda a mitigar muita coisa. Mas a questão é a falta de treino, a falta de prática, mais uma turnê longa, um setlist alto, um clima de altitude, sono virado, bingo, fadiga, cansaço, e ainda mais envelhecimento vocal é real, é uma variável manejável, não tem muito o que fazer com milagre. A questão é que o setlist difícil do Guns N' Roses ferra com a tessitura alta e prolongada com esse drive que o Guns N' Roses usa, que o Axl usou. O ruim é que é difícil que com uma mudança de lugares, um dia no lugar frio, outro dia quente, um clima frio, ar-condicionado, as doenças da estrada, resfriado, laringite e acústica mudam a percepção do público e do cantor. Essa é a questão, ainda mais o retorno dos shows com PA gigante, que pode meio que lavar os médios e deixar a voz parecer mais fina, com esse Mickey dele, ou até é forçado em uma gravação de celular quando o pessoal grava o show, que nem apareceu no início do vídeo. A questão é que, um ponto mais ético, mas o Axl gordinho e shape muda alguma coisa?
A gente não vai falar de body shaming. As variações corporais podem sim afetar a respiração e o modo de como a pessoa usa o diafragma e a parede abdominal. Condicionalmente, o fôlego do palco é especialmente quando o repertório pede explosões rápidas e o cara mais gordinho ou com a voz cansada e sem uma prática extensiva vocal não dá moral, entendeu? A respiração dá um suporte indireto pra voz. Tipo, não precisa humilhar o artista, mas você tem que fazer aquele comparativo da antítese que caras como Klaus Meine cantam o tempo inteiro. Tipo, nunca parou de exercitar sua voz, enquanto o Axl teve um grande hiato, alguns anos parado. E a questão é que não tem como, né? Tipo, por exemplo, o Klaus Meine, nos anos 80, ele fez uma cirurgia e teve que reaprender a técnica vocal para voltar pro álbum Blackout, e manteve um padrão alto por décadas com ajuste de tom e abordagem, para que o som das guitarras e baixos e bateria se ajustasse à sua voz. Entende? Tipo, não é só a voz, a banda também tem que se ajustar. Esse é um caso documentado e clássico em fono e otorrino, que isso precisa ser feito com quase todas as bandas. Os caras vão envelhecendo. E é um ponto comparativo de tipo, sim, uma gestão vocal a longo prazo, mas os ajustes inteligentes do tom e arranjo mantêm a carreira viva. Tipo, não é que a voz do Axl morreu, eles não souberam como banda fazer isso. A questão é que não é um quadro flutuante, noites fracas e noites boas, meu Deus. Em 2016 provou que com aquecimento, descanso, um PA a favor, ele consegue entregar. O problema é sustentar isso por turnês gigantes com um repertório nas alturas, todo santo show, sem uma preparação, sem toda a banda estar junto. O que não dá pra afirmar com responsabilidade é tipo, ele queria ter feito uma cirurgia que nem o Klaus Meine fez, tipo vícios, destrói a garganta, tipo, não existe uma confirmação pública sólida, porque ele ficou muitos anos meio que fora dos holofotes. Tipo, não se sabe se foram feitos exames, não se sabe se foram feitos alguma coisa, e se foi, ele não divulgou. A questão é que como o Scorpion fez lá nos anos 80, depois dessa cirurgia, ele poderia ter sido meio tom, ou um tom inteiro, em faixas de sei lá, para preservar o brilho sem exigir a mesma pressão da subglótica da garganta dele. Distribuir o drive em picos estratégicos, usar mais uma mistura limpa em trechos longos. O que poderia ter salvo ele também são rotinas de exercícios como lip trill ou função vocal, aquele cooldown de 10 minutos pré-show, pós-show na verdade, meu Deus. A questão de ler um pouco os benefícios da voz envelhecida, ele poderia ter usado isso a seu favor. Também ter feito setlists periodizados, intercalando brabos com médios e um silêncio relativo nas folgas, tipo ficar mais quieto, uma checagem com otorrino e fonoaudiólogo ao longo da turnê para ajustar as coisas em tempo real, sabe? Tipo, a questão é que o Axl sempre foi um gênio, Guns N' Roses sempre foi uma fábrica de hinos, a questão é que essa genialidade dele tem um custo. Se tipo, ele quer usar aquele timbre de motosserra todas as noites, décadas, tipo, óbvio que ele ia pagar com o boleto da garganta, tá ligado? Tipo, como é que eu posso dizer isso, cara? Não teria como ele continuar com aquela voz toda, aquela sem ter feito algo, sem ter, tipo, feito talvez uma cirurgia de reconstrução das cordas vocais como Adele, Klaus Meine, muitas pessoas com grande alcance vocal como ele também fizeram um setlist de exercícios vocais para fazer todos os dias, como muitos astros do rock and roll fazem. E no fim das contas a gente aprende que toda essa história, que a voz do Axl Rose nunca foi feita para durar intacta até os 60 e poucos anos, porque ele nunca faria isso, tipo, é questão do cuidado da pessoa, se ela quer ou não quer, ele escolheu essa estrada mais insana possível, cantar num tom altíssimo, abusando do drive, rasgado, empurrando a garganta até o talo, noite após noite, numa rotina de turnê gigante. Isso pode até soar genial na juventude, e foi, mas tudo tem um preço. O problema é que o Axl nunca fez a manutenção da voz, nunca cuidou disso, o que exige, ele não baixou o tom nas músicas, como os muitos vocalistas fizeram. Não reestruturou o setlist para dar um respiro, não criou uma rotina de treino vocal para envelhecer cantando. Não se cercou de fonoaudiólogo, coach vocal que poderia ter prolongado a saúde da garganta dele. Em vez disso, confiou na marra, no talento bruto, no vai na raça. Só que, isso aí falha, a gente sabe. Se ele tivesse feito como o Klaus, por exemplo, que reaprendeu a cantar depois de uma cirurgia como o Bruce Dickinson, que ajustaram suas técnicas. E ele poderia ter ajustado a técnica, metendo nota alta sem parecer que ia explodir. E talvez hoje em dia ele não tivesse aquele Axl rugindo com a mesma fúria que ele tinha nos anos 80, mas não rolou.
Agora o que sobra é essa montanha russa. Uma noite boa, 2 noites ruins, você ainda emocionado no show, outros decepcionados no dia seguinte. Mas aí fica a pergunta: será que é melhor insistir na lenda do passado, forçando a voz até o limite? Ou seria mais digno reescrever a própria história, descer um tom, adaptar, aceitar o tempo, mas entregar um show consistente? Só o Axl pode responder isso. O certo é que ele não tem o brilho, e sempre vai ter toda a história para segurar esse trono.